que você faça a sua pior escolha, como lesar ou fazer sofrer alguém. Então, o que ele deixou muito claro desde o princípio? Você vai passar por tudo e você vai ter um livre-arbítrio. Você vai poder escolher sempre entre o bem e o mal. E eu não vou te frear quando você for para o mal. Isso está muito claro. Se nós tivéssemos sido criados perfeitos, nós não iríamos errar. Nós iríamos usar o nosso livre-arbítrio sempre de maneira corretíssima. Mas não existiria esforço algum. Por quê? Porque a gente não tinha que se esforçar para fazer o bem. A gente é perfeito. A gente foi criado perfeito. Não existiriam vitórias, não existiria perseverança. Não existiria evolução. Vocês concordam? A partir do momento que nós temos que usar o nosso livre-arbítrio para determinar as escolhas da nossa vida, quando nós acertamos, a gente evolui. Quando a gente erra, a gente regride. É isso? Opa! Quando a gente erra, a gente estaciona. A gente não evolui. Então, nós temos que usar o livre-arbítrio o tempo inteiro e com isso nós vamos evoluir. Nós não erraríamos se fôssemos perfeitos, nós seríamos espíritos criados perfeitos, é óbvio. Não haveria provas, não haveria expiações, nem haveria dores. Não seria maravilhoso? Um mundo sem dores? Nós, no meio espírita, costumamos ver que as dores são motivos... Tem dois motivos para as dores. São muito comuns. É o planeta que nós vivemos. Quais são? Provas e expiações. Então, nós temos a cultura da dor impregnada no nosso conhecimento e nós sabemos que ela acontece por causa de uma prova ou por causa de uma expiação. Tem uma historinha muito conhecida de um contador amigo de Chico Xavier, talvez alguns de vocês aqui já conheçam, que ele teve o seu estabelecimento roubado. Entraram lá, roubaram tudo, quebraram tudo. Alguém conhece essa história? Então, o que acontece? O homem ficou muito triste. E ele trabalhava à noite no Centro Espírita com Chico. Então, ele entrou lá e disse, puxa, além de roubarem, quebraram tudo. Aí, o que acontece? Estava muito mal, foi à noite para o trabalho na Casa Espírita, chegou para Chico, que já sabia do fato. E disse, eu estou muito mal, eu estou muito mal. E o Chico disse, o que aconteceu? Ele falou, assim, aconteceu isso comigo e tal. E eles disseram, o Chico ficou calmo durante um tempo, se compadeceu da dor e olhou para o amigo e disse, meu irmão, roubar é ruim, mas devolver é muito bom. Então, o que a gente tira dessa lição? Roubar é ruim, você foi roubado, mas devolver é muito bom. O que a gente leva a crer dessa história? O que a gente entende dessa história? Ele está espiando por algo que ele havia feito. Então, assim, nós todos, numa expiação, vamos ser colocados no lugar, exatamente no lugar daquilo que a gente fez. Porque não basta nós passarmos por uma prova. Eu vou ter que passar como vítima deste erro que eu cometi. Então, quando a gente fala de uma prova, que ela é mais tranquila, ela é fruto da inexperiência em escolher. O espírito ainda não tem certeza das coisas. Ele erra por inexperiência. Então, a prova é como se fosse um teste. A dor vai vir, a prova vai vir, o teste vai vir, mas para que você aprenda. Deus quer empurrar a gente para a evolução. Uma expiação é o fruto de uma escolha equivocada, ou seja, um erro que é cometido com maldade. Ou seja, aqui eu não tinha conhecimento do meu erro. Aqui eu sei que é errado e mesmo assim eu vou fazer. Perceberam a diferença entre prova e expiação? As duas causam muita dor. E são as dores que nós estamos acostumados a falar no Espiritismo. Isso é prova ou expiação? Isso é prova ou expiação? E são as dores que nós convivemos. Mas de uns tempos para cá surge uma nova modalidade de dor.
e que é fantástica e que é muito doída, que eles chamam de o terceiro tipo de dor. E ela é apresentada através de Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores, em um poema. Olhem que lindo. Alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar esta pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente sem alterar a voz: um anjo mora preso neste bloco maciço e tem o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando, aresta sobre aresta, aparando e brunindo o mármore que infesta, vê, afinal, o instante em que ele próprio exulta, a obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri quase que em filigrana, uma pedra por fim que se transforma, com prodígios de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também há uma periga. Quando a dor te ameaça ou te amafanha a vida, não grites maldições, nem fabriques ladelas. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. É um poema chamado Dom de Deus, de Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores, do livro Maria Dolores. Então, este é o tipo de dor que nós estamos vivendo no momento atual. É a dor da transformação. Que dor é essa, gente? Que é fantástico. É a dor da consequência de se tornar uma pessoa melhor. É fácil ser uma boa pessoa no mundo de hoje? É mais demorado, é mais trabalhoso, é mais cansativo e é doído. É a dor de fazer o que é certo. É a dor de quem caminha na frente. Porque é fácil seguir, né? Agora, caminhar à frente, dar um exemplo, mostrar como fazer, é fácil? Não. É a dor fruto do progresso. E nós já vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Nós estamos numa fase de regeneração. Nós estamos saindo das dores comuns de provas e expiações. Nós estamos entrando num outro tipo de dor, que é essa daqui. Nós estamos passando por um processo de transformação para nos tornarmos espíritos melhores. É a dor de quem permanece na sua programação reencarnatória enquanto os outros, debandarem. Porque todos nós viemos para cá com uma programação. A gente sentou, conversamos, concordamos, acordamos, formamos um grupinho que ia trabalhar, chegando aqui começa. Lá em cima a gente é super-homem, né, gente? Aí chega aqui embaixo e começam as dificuldades. Aí começam os problemas. E começam as pessoas a desistir. Então, os que permanecem convictos da sua programação reencarnatória, ficam e batalham, e sabem que está difícil, mas continuam, esses sentem esse tipo de dor. Porque tem uma frase muito bacana de uma palestra que eu estava ouvindo da Nando Dutra, e ele diz assim: o espírito que não está evoluindo não perde sono. O espírito que não está evoluindo não tem que tomar antidepressivo. O espírito que não está evoluindo não sente dor. Se nós sentimos isso, se nós temos problemas em dormir à noite, se nós temos dores, se nós temos sofrimento, significa o quê? A gente está em processo de evolução. E a gente tem que passar por isso. Então, ela é a dor da porta estreita. Como seria bom se a gente pudesse usar a porta larga só de vez em quando? Não seria? Essa bendita porta estreita é estreita demais, gente. Tem hora que dá vontade de ter um tete-a-tete contínuo lá em cima, porque é muito difícil. E a gente tem que continuar. Então, é a dor da evolução. A dor do mármore esculpido é a dor de quem ama. Quem não ama, não sofre.
porque não tem que educar, não tem que tomar decisões corretas, não tem que ser correto, não tem que ser exemplo. A gente que se cobra isso o tempo inteiro sente essa dor. E essa dor é muito doída. E ela vai continuar acontecendo, querendo a gente ou não. Então, essa dor, que é a dor da evolução, no momento que ela acontece, ela é dor. Mas com o passar do tempo, ela vira outra coisa. Alguém tem ideia? O que acontece conosco depois de experiências de dor que vão se arrastando? Vê se alguém pensou nisso. Isso nos fortalece. Tem uma historinha muito bonitinha. É só uma historinha, tá? Chega uma avó e vai levar seu netinho judeu pra praia. Judeu não, judeu, desculpa. Ainda bem que não tá gravando. Então vai levar o seu netinho judeu pra praia. E o vovô diz, mas cuida com o mar perigoso. E ela leva a criança. E a onda leva a criança embora. E ela diz, ai, traz o netinho de volta. E a onda traz o netinho de volta. E ela disse, ok, mas a próxima vez traz chapéu junto. Sem chapéu não pode. E daí a gente olha e diz, o que é isso? Isso é confundido com insensibilidade. Alguém de vocês já foi alguma vez chamado de insensível? E não insensível porque não se importa com os outros. Às vezes nós somos chamados de insensíveis porque o nosso grau de maturidade frente ao sofrimento é muito diferente. Às vezes a gente vê uma pessoa se esvaindo, se detonando de tanto sofrer por algum motivo e a gente diz, meu Deus. É porque o sofrimento para ela pode ser uma coisa, para mim, Dominique, já não é mais. Então, a gente vai adquirindo com o tempo, com a maturidade, um nível de força que é construído através dessas lapidações constantes, que nos transforma e nos faz evoluir espiritualmente. Então, às vezes a gente pensa, vem para uma conversa fraterna, não sei se vocês chamam de conversa fraterna aqui também, mas a gente vem para uma conversa fraterna, chega para a pessoa que está na nossa frente e chora, meu Deus, a minha vida vai acabar, meu Deus. E a pessoa fica na nossa frente assim, linda, serena. Meu Deus, ela não se compadece com a minha dor. Mas, gente, imagina se o nosso desespero fosse o desespero coletivo. Não pode. Sempre vai ter gente que está em estados de evolução diferentes e consegue entender o sofrimento de uma maneira diferente e explicar para nós que esse sofrimento, na verdade, está te fazendo crescer. E isso é ótimo. Os desafios criam resistência nas pessoas, tornando o limiar da dor muito maior. É aquilo que eu acabei de falar. Às vezes uma pessoa vai cair por muito pouco e a outra já... O que significa isso? Elas estão em níveis diferentes e a gente tem que aprender a respeitar. Só que nós precisamos crescer. Nós estamos aqui para evoluir. Então a gente tem que começar a crescer também no nosso limiar de resistência. Depois que Jesus Cristo morreu, os líderes judeus achavam que os milagres iam acabar. E os milagres acabaram com a morte de Jesus? Não. Os discípulos continuaram fazendo milagres. E as pessoas iam adquirindo, iam entrando, querendo o cristianismo. Então, o que acontece? Apóstolos foram presos, apóstolos mortos. E a igreja precisou chamar 7 homens para ajudar. E eles precisaram chamar 7 homens para ajudar a cuidar da igreja. E um deles foi Estevão. Já ouviram falar de Paulo e Estevão? Estevão foi o quê? Como ele morreu? Apedrejado. O que acontece? Levaram aos líderes, ele ensinou o evangelho durante muito tempo. Um homem extremamente honesto que ajudou muito. E levaram aos líderes que ele estava falando mal da liderança. Então, o que acontece? Foi julgado e condenado à morte. Em determinado momento da sua vida, ele diz o seguinte: o Sinédrio, que é essa cúpula de líderes, tem 1000 meios para me fazer chorar, mas não reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Isso está no livro Paulo e Estevão. Então, o que acontece?
acontece? O que ele quer dizer com isso? Não existe maneira de tirar o amor que eu sinto e de tirar a obrigação que eu tenho nesse momento. Aí ele foi morto por apedrejamento. Prestes a desencarnar, ele viu Jesus Cristo, não trocaram uma palavra, silêncio absoluto. Ele desencarnou e ele só pediu para Jesus: leva meu espírito e não culpa essas pessoas pelo que elas estão fazendo. Gente, quando alguém joga uma pedrinha na gente, o que a gente faz? Uma pedrinha. Quando alguém fala um negocinho da gente, o que a gente faz? Quando algum parente olha feio pra gente, o que a gente faz? O homem foi apedrejado até a morte, Jesus esteve do lado dele, fez cafuné nos cabelos dele e ele não foi capaz de reclamar. Claro, os espíritos mais evoluídos, eles têm um limiar da dor extremamente não compreendido por nós. Mas o que eles dizem? O que eles querem nos mostrar com histórias como essa? Jesus na cruz, gente. Eu não consigo ver a cena da crucificação de Jesus em filme nenhum que eu estou assistindo, porque eu não consigo ver enfiar um prego na mão. Falei, gente, se fosse eu estaria colocando um útero para fora pela boca, mas assim, ó, imagina, Jesus falou mal de alguém naquele momento? Não. Então, é um limiar de dor que é uma coisa fantástica. E eles não esperam isso da gente. Eles só esperam que a gente fique menos e faça mais. É só isso. Comece a treinar esse tipo de coisa. É extremamente importante. O crescimento espiritual aumenta a resistência a esses instrumentos que são usados para lapidar a nossa alma. Significa que amanhã, se vier um problema para cima de mim resolver, o meu crescimento espiritual, a partir do momento que eu estou trabalhando nele, vai fazer com que eu olhe para esse problema de uma maneira um pouco diferente. E não veja ele tão grande. Às vezes a gente faz uma tempestade em copo d'água, não é assim que fala? Mas, na verdade, uma vez me disseram assim, Nick, sai do problema e tenta olhar para ele. Tenta organizar, sereniza a cabeça, o pensamento e olha, você vai ver que ele não é tão grande. Porque se tem uma coisa que Jesus deixou muito claro, é a cruz de ninguém é maior do que aquela que a gente possa carregar. Nunca a minha cruz vai ser tão grande que eu não consiga carregar. Ele nunca nos deu uma programação reencarnatória que nós não fôssemos capazes de cumprir. E concluir com sucesso. Dicas. Toda programação reencarnatória nossa é para ser concluída com sucesso. A gente não consegue? Não. Mas ela é para ser. É possível ser. Então, quando a gente pergunta, pai, por que me martelas? Claro que a gente não pergunta isso, mas a gente diz, meu, por que isso? Quem de nós nunca perguntou? Por que me martelas? A gente já sabe a resposta. Porque, querendo ou não, pode ser uma boa e uma má notícia. Todos nós temos um anjo dentro da gente. E esse anjo vai sair. Em algum momento, esse anjo vai sair. E esse anjo só vai sair a partir do momento que o cisel começar a bater e liberar esse anjo para sair. Então, o processo de transformação que nós estamos passando, de evolução para um mundo de regeneração, que ainda não é um mundo ditoso, então não vai ser um mundo onde tudo é bom, mas este processo gera dor. Não precisa necessariamente gerar sofrimento. Isso vai depender da nossa maturidade espiritual. E Deus não vai parar, tá? Isso é um problema. Para nós é um problema. Para ele é o que tem que ser. Então, nós temos que começar a saber lidar com as nossas dores. Saber que a dor tem que vir. A dor é obrigatória, mas o sofrimento ele é opcional. Um exemplo muito bonito que o cristianismo nos traz é o diálogo que existiu entre Jesus e um senador romano. Na época, os dois, claro, estavam vivendo na mesma época. E o senador, gente, eu vou passar para frente porque perdi o nome do homem agora, tá? Públio, o nome desse.
Públio é um senador romano. E era mau de todo, mas era um senador, um homem de Estado, rigoroso, perverso às vezes, casado com uma mulher que amava muito, vivia atormentada, que ela traía ele, tinha uma filhinha, e essa filha era doente. Então a mulher pede para ele, implora, ela tinha lepra. A mulher implora que o Públio procure Jesus Cristo para pedir um milagre. Ele fala, como? Como que eu, um homem de Estado, um senador, vou procurar esta pessoa para pedir um milagre para nossa filha? E tanto ela bateu naquela tecla que ele disse, ok, digam para ele que eu quero encontrar. E ele foi ao lugar do encontro, esperou, já. E daí o que acontece? Anoiteceu e ele ouve passos. Vem Jesus Cristo na direção dele. E diz que na hora que ele colocou os olhos em Jesus, ele ficou num estado assim, se ajoelhou, caiu, chorou muito. E Jesus disse uma frase para ele assim, ó, senador, não venho em busca do homem de estado superficial e orgulhoso que só os séculos de sofrimento encaminharão ao regaço do meu Pai. Eu venho atrás do coração que está dilacerado por causa da doença da filha. Eu não quero falar com o homem de estado. Esse homem de estado, que é superficial, é orgulhoso, esse homem de estado vai precisar de séculos de sofrimento para chegar nos braços do meu Pai. Eu vim procurar esse coração aqui que está sofrendo por causa da filha. Quando eu vi isso, eu falei, Senhor Jesus, né? O Jesus já jogando praga. Mas o que acontece? É praga. Gente, as encarnações depois eu falo, mas o que acontece? Eles conversaram muito. E Jesus disse, se tua filha for curada, é pela fé da tua esposa. Tu tens a oportunidade de largar tudo, estou te dando essa oportunidade hoje. Larga tudo e vem viver para Jesus. Eu falei, como? Como que eu vou largar todo o poder que eu tenho e o que eu sou para ir? Então, assim, ó, de repente, Jesus some, ele acorda daquilo tudo, se sente envergonhadíssimo por estar de joelhos, volta para casa e, chegando em casa, a filha o recebe, correndo, pulando no colo dele, curada. Então, o que acontece? Um milagre aconteceu, mas ele não largou a vida de estado. Ele morreu aos 79 anos, cego, na erupção do Vesúvio, e já seguindo muitos dos preceitos do cristianismo. Teve várias encarnações depois disso, algumas de muito sofrimento. Foi escravizado, foi queimado com 14 anos de idade, morreu decapitado, e encarnações todas muito rápidas. E a última ele foi Manuel da Nóbrega, que nós conhecemos. Então, quem é este hoje que nós conhecemos? Você sabe? Então, assim, ó, é uma história muito forte. E quando Emmanuel é questionado sobre esta encarnação específica, ele diz que se lembra de tem boas lembranças, mas que também causam muita dor, porque ele perdeu uma oportunidade muito boa de começar a seguir Jesus naquela época. Então, o que acontece? É muito bonito, se vocês tiverem a oportunidade de ver, esse senador, ele faz uma carta descrevendo Jesus Cristo. Não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de ler, ela é curtinha, mas ele manda para o imperador Tibério César, e essa carta, ela descreve a aparência física de Jesus e moral. Ele fala de Jesus de uma maneira tão doce, tão poética, que é lindo de ler. Eu até achei que no final, assim, ele já ia virar um espírito de luz, porque eu achei a carta maravilhosa. Mas ele fala de uma forma muito doce, muito meiga, e diz, se quiseres conhecê-lo pessoalmente, ele diz para o imperador, dou um jeito de levá-lo até ti, mas nada há contra esse homem que possamos incriminá-lo. Ele é um exemplo, ele é um líder, ele é seguido, ele é doce, ele é simples, fala que a Maria é linda também, que não existe mulher mais linda do que ela, mas enfim, é uma carta muito bonita. Então, nós vemos que uma pessoa que hoje é conhecido por um espírito trabalhador da luz, teve encarnações também em que desviou, em que fez coisas erradas. Então, isso é o caminho natural. E ele teve recompensas, mas teve muito sofrimento também. Então, quando a gente diz Jesus roga pragas, não.
Mas depois desse daqui, onde ele resolveu começar a mudar, ele não andou queimado, não andou decapitado, não andou com flechada. Então a gente dizia, Jesus podia pegar mais leve, né? Mas é que a gente não lembra de tudo o que já aconteceu conosco em outras vidas. Então, esse é o bater, esse é o lapidar, até a gente se tornar um espírito que sabe realmente o que tem que fazer. A dor do progresso. Nós vivemos um momento de loucura, negatividade, depressão. Parece que tudo isso tomou conta do coletivo. Ninguém mais sabe para onde vai nem o que quer. Tudo parece fora do lugar. E a gente tem uma mania muito engraçada de comparar as coisas que estão acontecendo agora com a nossa época. Se bem que aqui tem bastante gente nova, né? Mas assim, ó, a gente diz, meu Deus, no meu tempo não era assim. Alguém já falou isso? A gente olha para a juventude de hoje, para as músicas de hoje. Né? A gente cantava no sítio do Pica-Pau Amarelo, Gilberto Gil, Ivan Lins, da Dama Mágica. Aí a gente olha porque as crianças estão cantando hoje, a gente se desespera. E a gente fala assim, ó, gente, na minha época não era assim. No meu tempo não era assim, o mundo está perdido. A gente nunca falou isso, falou. E a gente acredita nisso. Só que aí o que acontece? A gente acredita na lei do progresso? Daí eles começam a cutucar a gente, né? Porque a gente está achando que está tudo uma bagunça, mas a gente acredita na lei do progresso. E o que a lei do progresso diz? Todo o tempo que vem termina sendo melhor que o anterior. Está na lei. Está lá no livro das leis gerais. Todo o tempo que vem termina sendo melhor que o tempo anterior. Aí a gente é obrigado a concordar que o tempo de hoje é melhor do que o nosso daquela época. Eu digo assim, gente, nós subíamos em árvore do vizinho para roubar goiaba. Hoje, tu coloca uma criança em cima de uma árvore, ela cai e quebra um braço. Porque crianças não sobem mais em árvore. Crianças não brincam mais, crianças não largam tábuas. Mas o mundo de hoje é melhor do que aquele na nossa época. Então, a gente questiona a cultura de hoje com a cultura da nossa época. Os jovens não leem mais. Então, assim, tudo parece que está um caos. E Kardec já questionou os espíritos com relação a isso na época que estava sendo construído o livro dos espíritos. Ele disse, ok, que o desenvolvimento tecnológico é avanço, mas o moral parece que a gente está regredindo. Desculpa. E parece ainda hoje. Quando a gente olha as coisas que estão acontecendo, as barbaridades que estão acontecendo, parece que nós estamos regredindo. Cadê a lei do progresso? A gente pergunta. Só que tem um problema bastante sério. Desculpa. Toda geração que chega consegue ir mais longe do que a geração que sai. Concordam com isso? Está na lei do progresso. Quando a gente olha, desculpa, ainda bem que não tem adolescente aqui no salão hoje, né? Mas quando a gente olha, eu tenho filho adolescente. Eu digo, o que vai ser dessa geração? Eles chegam aos 20 anos, querem sair de casa e morar juntos, mas não sabem fritar um ovo e lavar uma calcinha. Então, assim, ó, o que acontece? Essa geração vai ser melhor do que nós. E eu só fico perguntando como Jesus desenha, porque eu não estou vendo como. Só que o que a gente esquece é que ao invés de só reclamar, a gente tem que descobrir que tem um papel fundamental. Por que essa geração vai ser melhor do que nós? Porque nós vamos treiná-los para seguir melhor. Então, eu tenho um papel fundamental nos dias de hoje, que não é só reclamar. Eu tenho que treinar os meus filhos, eu tenho que prepará-los. Eu tenho que participar de N situações da minha vida cotidiana, porque todo esse processo de mudança vai depender do nosso comportamento hoje. Quando eu falei que Kardec questionava, está lá no livro dos Espíritos, ó, 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E os Espíritos dizem para ele, faz nada. Nós temos dois tipos de progresso, material e moral. O material sempre vai caminhar na frente, mas tem uma hora que ele freia para o moral chegar.
Toda desordem é necessária para quê? Para que a gente sinta a necessidade do processo de mudança. Então, a gente está vivendo um momento de caos e de bagunça? Sim. A gente está com a impressão de que tudo está regredindo? Sim. Mas isso é nos dito que acontece em épocas de transformação. Então, o mal precisa eclodir. Tudo que estava escondidinho precisa vir à tona para que o homem sinta a necessidade de mudança. A partir do momento que as coisas não acontecem, a gente não vai ter necessidade de mudar. Então, quando a gente olha essa bagunça, a gente diz, meu Deus, deixa eles limparem a casa, depois eu volto. Mas, gente, nós optamos, lá em cima, na hora de fazer a nossa programação, quando eles disseram, quem veio para a Terra no meio da bagunça organizar o mundo de regeneração? A gente estava lá assim. Aí o que acontece? Aí a gente chega aqui agora e diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É simples. Nós não temos que dar jeito na bagunça toda. A gente tem que olhar para as pequenas coisas que estão à nossa volta. E nessas pequenas coisas, cumprir o nosso papel, que definitivamente não é reclamar. Engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faça mister, o mal chega ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem das reformas. E aí perguntam, qual é o maior obstáculo do progresso? Alguém sabe a resposta do livro dos Espíritos? Oi? Orgulho e egoísmo. Mas nós somos orgulhosos? Nós somos egoístas? Nós precisamos entender, gente, o nosso papel nesse tempo histórico, porque nós estamos vivendo um momento histórico. Eu tenho funções extremamente importantes aqui, tá? Mas eu sou só uma dona de casa. Eu sou só uma pessoa que fazia bolo até a chegada das crianças, há 3 anos atrás. Daí agora eu sou só dona de casa. Mas eu frequento o centro espírita. Eu tenho um grupo de amigos, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou mãe de crianças que frequentam uma escola. Eu não tenho papel em todos esses ambientes. E o que acontece? Coloquei só algumas coisas aqui, do que a gente reclama. Da política, nem preciso comentar, né? Porque nós só temos políticos corruptos. Mas nós não cometemos nenhum ato corrupto. Então, a gente costuma dizer que os políticos não me representam, porque nós somos melhores do que todos eles, porque nós não cometemos nenhum erro, nenhum, né? Então, eles não nos representam. Mas vamos prestar atenção um pouquinho. No trabalho, eu reclamo do meu trabalho, eu reclamo do meu salário, do meu chefe, eu reclamo das pessoas que chegam namoradas, eu tento conseguir como é que chama? Atestado para não precisar ir trabalhar, eu chego tarde, eu saio cedo, tem inúmeros casos que a gente pode começar a observar. Eu faço parte daquela panelinha que fala de não sei quem. Então, percebam, família, segundo o Rostando, palestrante espírita, é o principal ponto de reclamação do ser humano, a família. A gente reclama dos filhos, a gente reclama dos pais, a gente reclama de cunhado, a gente reclama de tudo quanto é tipo de coisa. E o que é a família? No meio espírita a gente sabe muito bem, o nosso primeiro laboratório de aprimoramento. É na família onde o espírito vai trabalhar para resolver coisas que têm que ser resolvidas. Escola. Eu vi uma palestra falando sobre educação uma vez, quando a gente chegava e dizia assim, ó, professor, eu preciso da sua ajuda, meu filho tem dificuldade. Hoje eu chego assim, ó, professor, quem o senhor pensa que é para tratar o meu filho desse jeito? Então, olhem a inversão de valores. Nós temos que ajudar a escola, nós temos que ajudar os professores, nós temos que ajudar os nossos filhos. É fácil? É um saco, gente. Fechem os ouvidos aqui os dois que estão. Mas nós passamos por um ano de pandemia onde nós fomos professores em casa. Eu comprei quadro, canetão, eles me odiavam. Cada vez que eu começava a fazer as atividades, escrevia aquele quadro todo, eles me odiavam. E a gente precisa fazer isso.
Eu olho as mochilas deles todos os dias, porque a gente pega carrinho, boneca, ir para a escola. Eu falei, não é para isso que vocês vão para a escola. Nós temos que ajudar os educadores e a direção do colégio. Então, isso é nosso papel de pai e mãe. É um saco. É muito, muito chato. É difícil? É sofrido? É. Mas faz parte. No casamento. A gente reclama do clima, né? Quando está quente é porque está quente, quando chove é porque chove, quando está frio é porque está frio. No trânsito, a gente reclama, mas a gente nunca foi um sinal. Não estaciona onde não pode, não xinga as pessoas. Não. O nosso centro espírita. A gente vai, no curso que a gente faz, e tem aquela pessoa que toda vida que começa a ler o conteúdo do curso, ela diz, mas isso já aconteceu comigo. Ah, mas... E a pessoa vai. E ela dá uma palestra, pergunta dela vira uma palestra. A gente já fica meio que saco, ela vai ali. A gente entra numa casa espírita para aprender tolerância, para aprender compaixão, e não é capaz de parar e dizer, gente, aquela pessoa precisa de atenção. Porque não é normal. Olha lá, estou eu criticando. A pessoa precisa falar. Então nós temos que entender. Nós temos que praticar a nossa tolerância. Eu, inclusive. Sociedade, a gente reclama dos amigos, a gente reclama dos programas, a gente reclama. E das dores? Nossa Senhora, a minha sempre dói mais que a de vocês. E é impressionante, gente. Mudou, faz muito pouco tempo essa minha visão, tá? Eu ia ao centro espírita para ser curada. Então, eu quero a minha cura, eu quero a minha cura, eu quero a minha cura. Não tem condôncia fatal, tá? Mas eu tenho uma pele também que eu queria desentupir. Eu só queria desentoxina, desentoxina. Só que a cura não funciona desse jeito. Como a nossa cura funciona? Eu, Dominique, com a Carol desentupida, vou curar ou ajudar a curar o Vitor com um problema qualquer que ele possa ter. A partir do momento que eu estou nesse processo, a minha cura vem. Então, a minha cura não vem com a minha oração de pedido de cura. A minha cura vem com o meu trabalho, apesar da minha doença, com o meu trabalho, com a pessoa que está lá precisando de ajuda também. Isso é muito claro. Gente, o Espiritismo não trabalha para uma pessoa. O Espiritismo trabalha para a evolução do conjunto. Enquanto eu não pensar como conjunto, o negócio não vai acontecer. Então, nós precisamos observar essas coisas pequenas que estão no nosso dia a dia e entender que algo precisa ser feito. Nós reclamamos do Brasil, do povo brasileiro, porque nós temos uma visão romanceada do Brasil e do nosso papel aqui. Eu estou aqui de passagem. Já foi dito que o Brasil é a pátria do Evangelho. Então, alguma coisa, eu brinco com uma linguagem muito, mas algum babado vai sair daqui. E se nós estamos aqui neste momento, vivendo a era da regeneração, é porque nós temos missões que são importantes. E não adianta a gente levar como se a gente fosse só um passageiro. Estou aqui de passagem, não tenho nada a ver com o caos, estou indo embora. A gente tem que parar e começar a analisar. Claro, não adianta levar a nossa participação pessoal para um contexto global. Não, mas a minha participação vai ser pequenas coisas que vão acontecendo. Porque a hora que isso começar a mudar, que ecoar nos outros o que eu tenho dentro de mim, talvez a transformação comece a acontecer mais rápido. A mudança não depende apenas de reformas políticas, depende de eu perceber que estou aqui com conhecimento suficiente para ser um agente de mudança. Gente, nós estamos preparados. Eles já deixaram muito claro, não é mais momento de ler, é momento de agir. Então, a fase de adquirir conhecimento, a fase de entender o que é espiritismo, a fase de entender o que é o processo de evolução, a fase de entender o que é autoconhecimento, foi. Esse tempo já nos foi dado. Então, vamos buscar dentro de nós o que tem que ser feito e o que é certo e o que é errado. Pergunta. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos, aonde está escrito o que é certo e o que é errado? O que eles respondem? Na consciência de cada um.
Então, não vamos cobrar o nosso certo e errado da pessoa que está ao nosso lado. O certo e errado tem a consciência de cada um. E nós temos pessoas na Terra, principalmente neste momento, em diferentes estágios de evolução. Por quê? Porque, por incrível que pareça, Deus, na sua infinita bondade, permitiu a vinda de alguns espíritos nesse momento que vão fazer a recuperação da recuperação da recuperação da recuperação. Então, tem muita mistura. Aí a gente olha e vê o caos instalado. Sim, nós estamos atravessando uma fase de caos, nós estamos atravessando uma fase de pré-mudança. Essa geração que a gente critica, que dança na boquinha da garrafa, gente, vai nos substituir amanhã, então vamos fazer o possível por essa geração e vamos tentar não olhar só os defeitos. Nós temos um papel crucial na vida dessas pessoas e em todos os segmentos da sociedade que a gente está inserido. Além dos problemas que nós temos, que é Deus nos lapidando, tem uma outra coisa que Deus faz para nos ajudar. Os afetos da alma. Todos nós temos espíritos que nós fomos muito ligados e que nos são muito queridos e que não estão mais aqui. E tem muitos espíritos que têm a mesma sensação por nós. Então, o que acontece? Toda vez que a gente está no nosso processo de reencarnação, ao longo do nosso processo, da nossa caminhada, tem horas que a gente vai até lá. Aí o que acontece? Tem um grupo, gente, de espíritos que nos chamam de volta para o caminho certo. Eles dizem como se fossem puxados por um laço. E esses espíritos não desistem, eles estão acompanhando todo o nosso processo. Inclusive, muitos deles a gente não conhece, porque não vieram nessa encarnação, ficaram como sentinelas do nosso trabalho. Então, a gente conhece alguns, quem já perdeu pais, avós, tios, amigos, queridos, pode ter o apoio dessas pessoas do outro lado, mas a gente desconhece alguns. E alguns entram na nossa vida da seguinte maneira. As pessoas estão no curso da sua encarnação e, de repente, ela é renovada. Netos, enteados, novos amantes, grupos novos. De repente, todas as peças do tabuleiro mudam. E a coisa toma um rumo que a gente diz, meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Isso é demanda. Então, a chegada de uma criança, de repente, você entrar num grupo e começar a fazer parte e sentir que esse grupo está te mudando. Isso tudo é um trabalho do mundo espiritual que coloca essas pessoas na sua vida para fazer você voltar para aquilo que tinha sido traçado. E isso é muito bacana, porque nos dá um gás novo, nos mostra que vale a pena continuar. Porque essa dor da transformação, ela cansa. Tem muitos momentos que a gente pensa em desistir. Não estou dizendo aqui desistir de viver, não é o caso, mas desistir de continuar trilhando esse caminho duro. A gente quer um pouco de descanso, a gente quer um pouco de sossego, e a gente pensa, meu, que mal tem, só uma desviadinha para dar uma respirada. E daí aparecem essas pessoas e mudam um pouco a estratégia. Esse é um recurso poderoso da interferência divina que renova os nossos horizontes emocionais. Então, Deus não usa algemas para nos manter no caminho. Ele usa o amor. Ele se utiliza de pessoas que chegam perto da gente nos momentos que a gente está realmente precisando e essas pessoas nos levam de volta quando a gente precisa. Então, nós temos que abandonar uma fantasia que eles dizem que é muito perigosa nos dias que a gente está vivendo. Tudo na vida tem que ser fantástico, alegre e feliz. Não existe tédio. Principalmente quando a gente educa. Principalmente quando a gente é pai, quando a gente é professor, quando a gente é multiplicador de alguma atividade ou de algum projeto. Tá? Nós temos que ensinar que a vida tem momentos de angústia e dor, que tem altos e baixos, que estamos num muito processo evolutivo, que temos provas, que temos expiações, que nós temos alternância de humor e sentimentos, mas que nós temos que ter gratidão. Isso me fez lembrar, quando nós adotamos a vida de Vitor, nós passamos por um período que se chama de aproximação. O que é esse período? Todo final de semana, você pega as crianças na casa lá e leva para passar na sua casa. Eu e o Tiago ficávamos planejando tudo que a gente ia fazer no final de semana.
E eu vou bombar. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Beleza, isso foram 2 meses, 3 meses talvez. Na hora de mudar, chegar no final de semana, o que acontecia? Então o que acontece? Nós fomos culpados disso, é claro. Né? Você está conhecendo 2 crianças que vão ser seus filhos, você quer mostrar um mundo muito legal, quer fazer coisas muito legais, mas permita que essa criança conheça o pé. Permita que essa criança conheça o mundo. E isso é difícil. Hoje, como mãe, quantas horas por dia vocês podem ver TV? Gente, a TV é um santo remédio quando a gente precisa fazer alguma coisa. Meu sonho era deixar aquela televisão ligada o dia inteiro. Mas não dá. Só que a partir do momento que eu desligo, faz parte. Tem que ser assim. É a porta estreita. Existe a larga? TV 24 horas por dia. Mas não pode. Crise existencial, aquilo que eu tinha dito no início, só experimentada por espíritos em evolução. Espírito que não evolui não perde o sono e nem se sente culpado pelo mal que pratica. A velha criatura que está dentro de nós tem que ir embora. E a nova que está chegando, elas vão brigar. Mas a nova tem que ficar, tem que vencer. Então, essa coisa, essa crise existencial que a gente tem, de às vezes não saber para que lado eu vou e o que eu vou fazer, é normal. Essa guerra interna que nós estamos passando, esse chacoalhão que nós estamos levando, nos vai passar. A educação é um processo de ensinar, esperar e repetir. Por que esperar? Porque a gente tem que ver quanto foi assimilado. E repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Quem diz isso? Emmanuel. Para que repetir tanto? Para criar conhecimento. Para que ter conhecimento? Evoluir. Então, nós vamos aprender e nós vamos repetir, 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 até eles entenderem que nós adquirimos o conhecimento necessário. Esse último slide é do Rossandro, desse psicólogo espírita que eu falei para vocês. Ele se atendeu uma médica no consultório dele. Eu achei essa história fantástica. E ela veio e disse: eu estou em crise, eu não sou uma pessoa muito bem resolvida, nunca tive a atenção da minha mãe. E daí ele disse que quando as pessoas falam que não tiveram atenção da mãe, ele quer saber se é filho mais velho do meio mais novo. Porque existem interpretações diferentes da falta de atenção dos filhos, né? E daí ele pegou e disse: mas me diz uma coisa, quantos irmãos vocês eram? Eu falei: 15. Daí ele falou: oi? 15. 15 irmãos. E a sua mãe cuidou de todos eles. Do jeito dela, mas cuidou. E hoje você é médica. Sim, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Daí ele falou uma frase que eu achei massa: cuidado com a arrogância nos julgamentos. Quem tem que agradecer para quem nessa história? 15 filhos. Tu consegui criar todos eles e ela que estava reclamando da médica? Desculpa, eu não conheço. Desculpa, assim, eu não estou julgando. Mas assim, ó. Gente, essa mulher tem mérito. É difícil criar 3 hoje. É difícil criar 1, talvez. Imagina 15. Então, assim, ó. Ele nos questiona uma coisa. Eu coloquei essa imagem, eu não tenho uma imagem da infância de Chico Xavier. Vocês viram o filme? A infância dele foi fácil? Aí ele faz uma pergunta. Se tivéssemos tido a infância de Chico Xavier, seríamos Chico Xavier? Não, diz a vida. Gente, com a infância de Chico Xavier, eu não sei nem onde eu estava. E como alguém consegue virar Chico depois de uma infância dessa? Então, nós temos também um estranho hábito de culpar as pessoas que vieram antes de nós por tudo que lhes acontece. Mas nós sabemos que os nossos filhos são espíritos e os nossos pais são espíritos.
que nós temos ligações, nós temos coisas a resolver, mas eu tenho livre-arbítrio e eu tenho a minha programação reencarnatória. Então, assim, ó, se tem alguém que é culpado pela nossa situação atual, quem é? Então a gente tem que parar de reclamar e de culpar todos e começar a analisar as coisas com um pouquinho mais de cautela. Existe uma oração que diz, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Não existe? São Francisco? Quantas vezes a gente já fez essa oração? A gente diz, faz de mim um instrumento da vossa paz. O que eu faço? Jogo mais linha na fogueira. Então é aquela oração que é da boca para fora. Então, quando a gente diz isso, a gente tem que realmente acreditar que nós vamos parar e olhar para a nossa vida com gratidão. Porque nós temos muita coisa acontecendo. Com maturidade, reclamamos menos e seremos gratos por termos recebido tanto daqueles que nos antecederam e que muitas vezes não tinham nem para dar. Mas eu fiquei pensando nessa frase, eu disse, pode ser um pouco de exagero, mas às vezes é com coisa simples, gente. Quando nós temos pãezinhos contados no café de casa e as crianças pedem para repetir e a gente não foi comprar mais, então só tem aquele que está sobrando, quem come? Então, assim, ó, isso é instintivo. A gente começa a fazer isso a partir do momento que a gente vira pai. E a gente passa a mudar o nosso relacionamento com os nossos pais quando os nossos filhos vêm. E a gente começa a ver quanta coisa bacana eles fizeram. São pessoas corretas? Não, nós também não somos. Mas é a geração que nos antecedeu, nos ensinou e nos preparou para estar aqui hoje fazendo o nosso trabalho. Então a gratidão é o mínimo que a gente tem que ter. Nós podemos ter tido nossas desavenças e nossos problemas, volto a dizer, nossa família é o lugar onde nós temos um laboratório a resolver, mas nós temos que ter muita gratidão também pelo fato de ter nos proporcionado estar ali para resolver. Descobriremos com a maturidade que o mundo é muito mais complexo do que o bom e o mal, o certo e o errado, eu e os outros. A gente tem essa mania. Então, a gente vai descobrir que as coisas não são tão simples, que existe mais de uma verdade, que existem motivos, que existem limitações, que a pessoa que está ao nosso lado pode não ter a mesma idade que a gente. Não estou falando aqui de 9 para 50, estou falando de 2000 para 1000. São 1000 anos de encarnação de diferença. O que eu espero ver? Eu tenho 1000 anos a mais. Então a gente está numa mistura aqui no planeta e a gente precisa entender e respeitar. Eu acho linda essa frase do Rossandra Garcia Maria. Todos somos resultados de muita gente e de muito amor. Ele usa muito essa frase. O que nós somos hoje é resultado de muita gente trabalhando. Desde a nossa professora, desde o nosso grupo espírita, desde os nossos filhos, nossos pais, todos os que cruzaram o nosso caminho, as perdas que a gente teve, os pets que a gente teve, tudo. Então, é muita coisa que nos formou até agora. Que possamos nos libertar da nossa infantil lista de faltas e descobrir nossa grandiosa lista de amores. Significa o quê? Reclamar menos e agradecer mais. É nosso papel. Diminuir o orgulho e diminuir a idade, que são os principais obstáculos do nosso progresso. A gente está aqui para progredir. O anjo vai continuar sendo discutido. A gente quer ou não. Pode ser hoje, como foi a história do senador, eu tenho a opção de aceitar isso hoje, ou daqui a séculos de sofrimento. Escolher minha. Mas uma hora, o anjo vai ter que ser liberado, porque todos nós temos elementos de nós. Então, se a gente começar agora aos pouquinhos, dentro das nossas limitações, vai ser muito mais tranquilo. Era o que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a oportunidade, desculpa o horário, já vi que